Espera aí que o Osmo vai projetar a... Certinho. Sim. Tá. Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos no Brasil. Eu sou do Brasil, né? Eu sou do Japão. Eu faço. Sou luterano. A imigração, né, do povo do Brasil, ela era toda... E a imigração italiana é toda católica. Então, no nosso caso, nós éramos descendentes de luteranos. Mas são meus pais, aí na idade de conhecer e ir para o exército, fui para uma cidade maior, onde tem um centro militar, e incorporei ao exército, fiz meu serviço militar, e nesse meio termo, a minha irmã também estava nessa cidade, e procurando sair da cidade pequena para uma cidade maior, procurando um emprego, alguma situação melhor, e aí encontrou com uma missionária que foi enviado para aquela cidade e nesse meio termo a missionária deu testemunho sobre a segunda vinda. E aí a minha irmã foi assistir o seminário e depois me convidou para conhecer o que ela estava fazendo e assistindo. Aí eu fui assistir o seminário, eu fui ver os paralelos históricos e ali no paralelo histórico fala da segunda vinda. O Messias é época da segunda vinda. Aí eu fiquei, né, nós estamos, a igreja toda, o mundo todo falando que nós estamos numa época de uma segunda vinda, e de repente aparece a segunda vinda na minha frente. Agora eu tenho a opção, né? Eu vou ver isso melhor, mais a fundo a situação, e vamos ver de que se trata. Aí eu fui para o estadual para fazer um seminário de 7 dias. Vamos de trem. Viajamos 400 quilômetros, a noite inteira viajando de para chegar numa outra cidade, fazer um seminário de 7 dias. E depois daquilo, com aqueles fundamentos todos, paralelo histórico, precisa estar na Terra. Aquele fundamento da igreja cristã, que a gente viu que foi perdido, alguém tinha que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Aí eu entrei para vestir a camiseta e vamos embora, né? Vamos ver o que tem que fazer. Né? Daí fizemos seminário de 21 dias para missionários, primeiro seminário no Brasil, em 1983. Então, essas pessoas foram enviadas para o interior, para cidades, para dar testemunho, para conseguir os membros, porque não existia igreja, né? Existia um projeto, né? E aí nós fomos para uma cidade no interior, uma semana nós íamos assim, um missionário era enviado, daí nós fazia uma juntava lá uma semana, 3, 4 dias de restauração material e 3, 4 dias de testemunho. No final da semana nós dávamos um seminário de um dia, a revelação, e aí conduzia a pessoa para um seminário de 7 dias. Eu lembro que nesse primeiro momento, eu dei testemunho para uma moça e ela entendeu e queria fazer o seminário de 7 dias. E a distância para o seminário de 7 dias era de 400 quilômetros. E nós era no sábado, nós tínhamos que enviar a pessoa para domingo para fazer o seminário. E aí só tinha um ônibus que fazia o trajeto, mas só tinha um lugar no ônibus. Aí eu tinha que optar. Aí eu coloquei a moça no ônibus e viajei de pé, desses 400 quilômetros, para levar a moça para o seminário.
E ela está na igreja até hoje, tem família, tem os filhos, estão graduados hoje. Filha espiritual, né? Quando meu pai tinha acabado de entrar na igreja, o senhor Liberto estava no Brasil dando conferência para professores universitários numa cidade bem nobre do Brasil, e o meu pai era staff do senhor Liberto em 1962. Então, quando nós fizemos o workshop aqui, nós mandamos fotos dos meus pais, daí meu pai viu o senhor Liberto, eu mesmo, 1882. Então, uma coincidência, né? Talvez, provavelmente, o senhor Liberto não lembra, mas o meu pai, então, tinha 20 anos, né? 22 anos. 22 anos. Ele, o Simão Feraboli e o Cipriano Taduschi, então, eles eram. E o senhor Liberto, como era conferencista internacional, e aí estava acontecendo uma conferência para professores universitários no sul do Brasil, ele, acho que era o workshop da causa, né? A causa e entrava o princípio divino junto, né? Sim. E eram 150 universitários, professores universitários. Naquela época, a ideia era, com os professores universitários, a coisa ia desenvolver mais rápido, né? Só que o pessoal não, sabe? Sim. Foi, foi uma coincidência muito legal, né? Quando meu pai viu as fotos de o senhor Liberto, meu pai era staff lá. Ele 40 era anos atrás. conferencista internacional, convidado, eu lembro, que era presidente de Portugal, né? Uma semana, 2 semanas nos hotéis fazendo workshop. E, então, a mãe espiritual eles são 3 irmãos e todos estão na igreja. Sim. Depois de um ano de missionário, aí veio uma providência nos Estados Unidos. O verdadeiro pai tinha saído de Denver e ele precisava, que tinha aquela providência de mandar 7.000 pastores para a Coreia, para fazer seminário. E aí nós fomos enviados para e nós participamos do seminário 40 dias, no Mission Center, né? É o New York, né? E aí fazia seminário, fizemos seminário de 40 dias lá, novidade, muito bom. E aí fomos enviados para o interior dos Estados Unidos para convidar os pastores para levar para a Coreia para fazer um seminário para conhecer o princípio divino. E aí a gente reunia nas cidades com esses pastores das igrejas evangélicas, batista e presbiteriana e outras. Ver a outra aqui onde nós estávamos, essa aqui. A gente ia na igreja, um sermão dominical, sentava lá, assistia o sermão do pastor, aí o pastor vinha, onde é que vocês são, o que estão fazendo aqui? E aí a gente ia para ele, né? Acho que não quer conhecer a Coreia, não quer conhecer o Japão. E é um pastor que ele tinha uma igreja muito grande, muito forte, e ele estava meio resiliente. Não tá, aí ficou sabendo do verdadeiro pai, esse negócio estranho aí. Aí nós falamos, não, mas tem a muralha da China também para visitar, né? A esposa dele, né? Vamos ver a muralha da China. E, ó, e no final dessa história aí, nós acabamos levando 7.000 pastores para a Coreia, cumpriu a meta que o verdadeiro pai pediu, e eles todos assistiam o seminário na Coreia, visitavam a muralha da China, e na volta faziam um pit stop no Japão. E aí encontrava. Enquanto eles não se conheciam ainda, eles estavam trabalhando nesse mesmo projeto. Meu pai, como missionário, para enviar os pastores dos Estados Unidos para fazer esse projeto. E a minha mãe também estava trabalhando nesse projeto, só que no Japão eles não se conheciam. Então, quando os pastores chegavam no Japão, a mãe participava, era um dos staffs, né, que apresentava a sede, apresentava alguns lugares que fazia parte do tour. Uma coincidência também, os dois. Né? E aqui, então, a primeira vez.
Então, todo mundo, uma hora né, de New York até Belvedere e a seminário. Ter um verdadeiro pai. Aí era o contato no olho, né? Verdadeiro pai. E durante o seminário ele vinha visitar o seminário, né? Ele dava umas palavras de vez em quando, a gente tinha contato daí direto, verdadeiro. Mesmo. Isso aqui é no 40º andar no Pianior. O staff do seminário convidou nós, não sei o que ele viu em nós, para almoçar lá em cima com o staff, o Mr. Yoshida, que não sei quem conhece, é um membro antigo do staff do Pianior. E o reverendo An, alguém lembra? Um conferencista famoso em Nova York, hoje já foi para o céu. Mas, então, vamos almoçar lá, comer um salmão. Da meu parte, eu sou japonesa, né? Daí não tem costume de, tipo, cristã. Quando casar é sintonismo e quando morrer é budismo, assim como cerimônia. Então não conhecia a Bíblia. E eu estava trabalhando no banco e eu nasci no Fukushima, um pouquinho norte de Tóquio, e plantação de arroz, né? E cinco irmãos. Mas quando eu comecei a trabalhar no Tóquio e estava caminhando no Ikebukuro, e uma senhora estava olhando eu, né? Daí eu achava uma coisa tá perdido, então uma coisa precisava ajudar, né? Daí eu fui lá, e uma coisa precisa ajudar, e daí ela é minha espiritual mãe, né? E daí convidou, e daí o que me tocou é a criação, princípio divino, porque japonês não tem costume de Bíblia, né? Mas aquela parte do mundo espiritual existe depois de morte, como é minha dúvida, tava. Então, se eu ganhei resposta, então, naquele momento eu decidi, resto da vida, eu vou ajudar esta igreja. E comecei a ir como membro, mas coitado do meu esposo, e daí nem não conhece a Bíblia, assim, como... Mas o Trabalho na rua, e tinha uma senhora, tipo, encarando, olhando pra ela assim, né? E a minha mãe tava andando e a pessoa tava fazendo contato visual. Daí a minha mãe perguntou: você tá perdido? Tu quer uma ajuda? Daí eu fui dando conversando. Era muito mãe, você tava fazendo coisa, né? E a minha mãe foi ajudar. E, e o dia que a minha mãe entrou na igreja foi 9 de julho de 1981, né? Depois, 11 anos depois, nesse mesmo dia, nasce a primeira filha deles, que é a minha irmã mais velha, né? Então, também foi uma coincidência que a gente colocou aqui no título. E, antes disso, a família da minha mãe, né, da parte do Japão, ela descende do 30º imperador do Japão, né? Então, quando eles começaram a fazer libertação, primeiro foi sete. Então, na nossa linhagem da família, tem um imperador, que é o imperador Bitsatsu, que é do ano 572 depois de Cristo, né? E ele é famoso porque tem um sobrinho dele que o rosto dele estava estampado na nota de 10.000 ienes. É uma nota antiga. E então a gente só colocou aqui também porque numa das libertações que a gente fez tinha um imperador lá dentro. E muito mais. Mas, na verdade, este livrinho tem, tipo, não sabe, japonês antigo, né? Então, tipo, adotado, assim, pode acontecer, né? Então, na verdade, linhagem não sabemos, né? Mas importante que primeiro imperador antes de Jesus nascer, 500 pouco, né? Então, agora o imperador do Japão é 126 geração. Então, nosso
a família abençoada libertamos 430. Então, muitos anos atrás, já está conseguindo libertar. Então, este é muito grandioso, benefício. sim. Ok? Isso, e daí então o que tocou a minha mãe foi quando explicaram sobre o princípio da criação e sobre o mundo espiritual, né? Então ela tinha muitas dúvidas, como o Japão não é muito cristão, né? Então, como que seria depois da morte? Quando ela recebeu então a explicação sobre o mundo espiritual e o princípio da criação, tudo fez sentido e ela decidiu, então naquele momento eu vou servir para essa igreja o resto da vida. E daí a minha mãe trabalhava no Fujibank, mas no Japão não tem férias ou muito tempo livre, né? Então, para ela começar a assistir os primeiros seminários, ela se demitiu do banco e daí se determinou e fez membro, ficou como membro interno, né? Aí, em 82, até 80, deserto, na vida no deserto. Aí, em 87, o verdadeiro pai fez um mate lá no hotel em New York. O primeiro, já com a previsão de que ia ter uma bênção em 89. Estava mais longe o negócio aí. Daí, tinha um grupo de pessoas lá, nossos pais estavam fazendo mate lá, primeiro os americanos, depois desse, depois daquele, e vai juntando, juntando, ali a pouco o negócio ficou meio oral, e aí alguém falou que tinha o Mr. Kameyama, que era um assessor dos verdadeiros pais, estava com uma pastinha lá, cheia de fotos lá da sede do Japão. As fotos fresquinhas, sabe? Aí eu dei uma adequada. E daí depois o negócio ficou, sabe, no verdadeiro pai faz o mate, aí quando fica mais difícil a coisa, ele, né, deixa para próxima. Aí ele pegou fomos lá para um canto, aí o verdadeiro pai pegou um monte de foto na mão, né, olhou para cada um assim, para nós, né? Aí ele perguntou, tu tem faculdade? Eu digo, tenho. Quer dizer, no futuro, né? Aí ele deu, né, uma foto da mãe, né, e estava feito o mate. Isso em 87. Aí nós tinha 2 anos, a bênção só foi depois em 89, né? 2 anos depois. Em Honri, né, foi lá na fábrica da Macol, né? Na Macol, era um salão grande que tem, um salão de eventos, a fábrica da Macol lá nesse lugar aí. Depois da bênção, daí eu voltei, terminou aquele projeto lá nos Estados Unidos e deu problema com a imigração lá, os japoneses, coisa aí falaram assim, ó, vocês vão, cada um vai para o seu país de novo, né? Para complicar a situação. Aí eu voltei para o Brasil, saí de pastor daí para uma cidade, Recife, no Nordeste do Brasil. Lá também não tinha membro, mas daí tu vai de pastor para uma cidade, tu tem que fazer membro, tu tem que dar testemunho, tem que dar o seminário de dias. E depois, alguns membros desses aqui, ontem uma senhora me ligou da Espanha, que é uma desses membros. Essa guriazinha aí tá hoje abençoada, está na Espanha morando e vivendo com a família, já tem filhos grandes, né? Então, na igreja até hoje. Então, dá um seminário de 7 dias com tanta convicção que o pessoal está até hoje na igreja. Sabe fazer membro? Não tinha membro na igreja. Tinha que fazer a igreja desenvolver. Depois do Recife, esse daqui, pastores já tinham cada um do estado, nós reunia, né? Um dava 3 dias de seminário, outro dava 4 dias e os membros ficam internos. Depois eu fui para Porto Alegre, que é uma cidade, tem Porto Alegre aqui em Portugal, né? E Porto Alegre é a capital do estado lá. Eu fui para ser pastor. Depois desse tempo, depois eu fui para São Paulo durante um período de 2 anos, quase, na sede central da Seminário de 7 Dias. Então, eu fazia parte do Seminário de 7 Dias, né? Para o Brasil todo, né? Então, tem vários hoje, esse dia um membro foi para a bênção, né? Ele falou assim, teu pai deu seminário para mim, né?
Tem tantos membros no mundo que eu nem lembro onde foi, mas que eu dei seminário de 7 dias que motivou a fé das pessoas, estão na igreja até hoje. É, no São Paulo, visitou lá. Depois começou aquele projeto em Jardim, né? Quem ouviu falar, né? O projeto Jardim, no Mato Grosso. Aí vem a prole, né? 92 comecemos a chat. Mas depois vem... E aí começa a família, e aí o negócio complica, né? Ganhamos. E Deus mandou, né? Beleza, filha, né? 4. Aí tem que ter... Fala aí. Nossa, E começou vida de agricultura, né? Para manter a tradição, fazia rondoqué, né? Todo dia. Aquela época é 5 horas, estava, né? De criança para acordar e comida, né? Chocolate, salgadinho e barulho, criança acordava. 5 horas da tarde. E da igreja é longe, então, para seminário, para participar, o cerimônia é uma vez, cada 3 meses, Cada né? 3 Então, E para era uma criança é felicidade. festa para criança. Para passear. E, então, essa era uma estratégia deles, né? Como que eles poderiam fazer o rondoquê se tornar divertido e a gente, criança, também gostar de fazer, né? Então, é uma memória que eu tenho. E às vezes a gente fazia algum piquenique no rio, o pai ia pescar, alguma coisa, e eles tentavam pensar em alguma estratégia nesse sentido. E para libertar antepassados também, criança participava. Então, eu vou libertar este grupo, eu vou fazer 50 quilômetros para este grupo, né? Sim. Mas para minha cabeça é criança para entrar na faculdade não tinha cabeça porque é economicamente difícil, né? Mas para papai prometeu, né? Recebeu bênção para avô de falou, eu tenho faculdade, então ele fez depois, né? Mas quem faz cursinho, então é aqui a pessoa que vai passar. Né? Daí, e surge um filho e Jorge, daí 4 filhas e não conseguiu, né? MC. Quando é professor, ela estava na nível estadual, está dando aula no estado. Você?
E ela dá aula, e essa que se formou em Mas preciso de dinheiro, né? Então eu decidi para trabalhar lá fora, até uma vez por mês eu voltava para casa. Então, ainda sabe mais, né? Um pouquinho tem sentimento como abandono. essa mais nova, né? Igual o ano 2. E aí deu aquele Até porque daí depois voltei para começar a trabalhar no Porto Alegre e 10 mas anos. mas e libertação também, né? Mas então meu coração dói porque né, criança pequena tem que deixar assim, daí mas ainda ainda sente então raiva de igreja assim para né, não cresce, mas agora eu vou Eu daí, bênção. hoje E assim, esse é mais velha, né? que fica Ah, deixa eu ver ali, ó. Ali é, normal. Esse aqui é uma. Vida real, né? E Osman tá cortando carne de ovelha e minha filha mais mais nova está preparando. é a máquina. É. O motorista? E aqui uma. Até, beijo. Essa é uma copinha. Aqui, ó. Mister, tá dando relatório para a verdadeira mãe, ele fala inglês, a minha irmã traduz. O seu Alexandre vai. E depois, isso aqui em 92, a cerimônia. Quase 5 anos da minha família. E depois, cada, cada vez que a Providência pedia uma coisa, a gente fazia, né? Vai fazendo. O que que tá, né? E durante 20 anos, a esposa foi sempre, ó. E da minha filha Já também. convida, Essa. Mas aos pouquinhos, daí eles se determinaram, fizeram. Daí, então, celebrando uma casinha, da bala naquela sagrada, época né? dava aquele vinho, né? Aquela bala sagrada. Aí nós fomos numa exposição feira, onde tem muito público. Aí tinha uma banca, um irmão vendia quadros ali. Nós colocamos uma jarra de vinho ali com um copinho, e o pessoal ia passando e nós dando vinho. Bastante, né? 800 bens. Naquela época, né? Depois contou, né? 160 bens, daquela 130, né? Que ajudou. Mas é uma coisa, levou 20 anos, né? Hoje em dia, a pessoa tem que fazer tudo uma vez. Dá pro dinheiro. Feito, né? Daí, eu e a Sun também somos casados. Então, assim,
Pode ler. Eu leio. Então, da autobiografia do nosso pai. Insistir que somente meu próprio povo e minha religião estão certos e desmerecer outros povos e religiões com críticas é perder seu próprio valor. Quando apenas insisto em minha própria religião, pisando sobre os outros e desprezo as demais religiões, então isso não pode ser considerado do bem por causar ódio e conflito. Viver reconhecendo uns aos outros como iguais e ajudar os outros é uma verdade universal. Então, essa é uma palavra que eles gostam muito, que mesmo se a gente está fazendo uma coisa boa, mas a gente precisa pisar em alguém, ou está fazendo com ódio, ou essa coisa gera conflito, isso não tem a essência de Deus, então isso não pode ser considerado bom, né? Então essa é uma palavrinha que eles queriam. Calma, mais um. E nós visitamos o Poligrão, né? O Sagaz, e foi muito emocionante, fizeram uma oração lá na Oliveira, né? E para finalizar, então, o Daí vai fazer oração. Bondoso Pai Celeste, queremos agradecer por esse momento de estar aqui presente diante de vós, Pai, por essa oportunidade de poder compartilhar o trabalho da vossa providência, vosso coração, Pai. Agradecer às famílias portuguesas que têm nos recebido e apoiado os nossos filhos, Pai. Por tudo isso eu agradeço. Relato em nome da Tarek Pai, uma família saudável. Bênção. Amém. Ok. Agora nós vamos receber o nosso líder nacional, Iasabe também, né? Eles vão passar um relato, então, eles estavam tão pertinho da nossa mãe em todos os eventos que nós assistimos aqui, né? A madrugada foi tão longa e estava tão lindo. Imagino que eles têm a dizer que estavam lá pessoalmente, né? Então vamos receber nosso líder Iasabe.